o Congresso fez os ajustes que eram para ser feitos. Põe aí a manchete, Nájila, a manchete da Ranieri. Olha aí, Franci. Fernando Haddad minimiza a desidratação do ajuste fiscal no Congresso e acena com novas medidas. Ministro quer corrigir escorregada do dólar. Vamos ver, Ranieri, foi uma entrevista coletiva e a Ranieri, nós filtramos aí a parte principal do que o ministro falou. Olha aí, Franci. Temos de corrigir essa escorregada do dólar daqui. Não no sentido de buscar um nível de dólar, de mirar uma meta. Sempre que houver disfuncionalidade por incerteza, insegurança no mercado de câmbios e juros, o Banco Central deve promover correções nesse sentido. É isso, Nájila? Fala comigo. E sobre o ajuste fiscal, vamos lá, ele disse que isso aconteceu agora há pouco. Fala-se em desidratação, mas havia expectativa de parte dos analistas que poderia haver hidratação, aumento de potência dos cortes de gastos. Os ajustes feitos na redação não afetam o resultado final, mantém na mesma ordem de grandeza os valores encaminhados pelo Executivo e novas medidas poderão acontecer ao longo dos próximos anos, para que cheguemos ao que todos esperam, uma economia fiscalmente equilibrada. Aí a fala do ministro. E eu já vou encaminhar a manchete do professor Vila, que diz o seguinte: o governo Lula consegue vitórias muito expressivas nessa última semana de trabalhos do Congresso. Olha só, reforma tributária e ajuste fiscal são vitórias do governo Lula na última semana do trabalho, de trabalho do Congresso. E o PT mais atrapalhou do que ajudou. É isso, professor? Olha, infelizmente né? Poderia ser diferente do partido do governo, né? Agora, como você bem destacou, fazendo a relação ditadura-democracia, eu acho que seria bom até começar por aí. Muitos falam, a democracia tem muita tensão. Na ditadura, é claro, é um regime sempre frágil a democracia. Se quer um regime forte, é a ditadura. A ditadura não tem tensão, tem a paz nos cemitérios. E por quê? Nos cemitérios todos estão mortos. Então é necessário sempre entender, e você bem colocou a diferença entre democracia e ditadura. O ajuste, é bom lembrar, certamente terão, tanto agora em 2025 como em 2026, vai ser necessário um ajuste aqui, outro acolá. Não é o final dos tempos. Foi o ajuste possível numa conjuntura política complicada, né? E com muita tensão no mercado, especialmente com na taxa de câmbio. Agora, nesse sentido, foi uma vitória, o que foi aprovado ainda agora no apagar das luzes do ano parlamentar. Por outro lado, e por fim, o PT precisa ajudar um pouco mais, né? Numa das votações, 3 do PT foram contra, na outra 5. Inclusive o Rui Falcão. O Rui Falcão é um dos fundadores do PT em 1980. Então, até o PL deu muito mais votos, deu em algumas vezes cerca de 11, 12, 13, depende da votação, né? E o PT não, o PT deveria votar de forma unânime, né? E não o fez. E criou dificuldades a sua presidente para a tramitação dos ajustes, desde lá atrás, atacando o ministro da Fazenda. Em suma, foi uma vitória. Agora, essas questões vão ser discutidas daqui para frente, vamos ver o que vai ocorrer. O parlamento é um parlamento difícil, é questionável. Essa senhora que está falando agora, ela é deputada por São Paulo e foi candidata há um mês atrás a vice-prefeita de Curitiba. É uma figura, para dizer o mínimo. Então, assim, a questão política foi encaminhada. Agora, tem essa transição de janeiro, reforma ministerial para o ano que vem? Tem. Daí vamos ver o que vai acontecer. Olha, Amadeu, o ministro Fernando Haddad, nessa fala que você trouxe, ele inclusive traz um ponto que é uma hipocrisia do Congresso Nacional, porque assim que o governo Lula apresentou esse pacote de cortes de gastos, o que se teve de críticas por parte do Centrão e da direita é que não era o suficiente,
que precisava cortar mais. Então, quando chega para a discussão nas casas legislativas, tanto no Senado quanto na Câmara, o que se tem é uma desidratação desse pacote de gastos. Então, é uma incoerência. A Câmara e o Senado, uma parte da Câmara e do Senado prega uma coisa, mas na prática faz uma totalmente diferente, especialmente quando os impacta com a contenção de despesas e de gastos, porque eles não querem conter nenhuma despesa e nenhum gasto. Querem isso apenas na conta da população. E em relação à reforma tributária, outra pauta que está totalmente esquecida é a do Fundo do Desenvolvimento Regional, que beneficiaria estados mais pobres do Norte e do Nordeste, mas parece que o Congresso não está interessado em entrar nessa temática. Poliana. Primeiro, eu estou achando que o Franci quer demais do Congresso, ele está pedindo aqui coerência. Acho que é pedir demais nessa dada altura do ano e com a formação que a gente tem lá no Congresso. E, Amadeu, o governo está fazendo o que pode com as armas que tem, né? A única arma mesmo que tem efetividade na negociação com o Congresso são as emendas, a liberação delas. Está saindo caro para o Brasil, está saindo caro para o governo e a gente vai ter que encarar isso pelos próximos 2 anos, né? Se é que depois da eleição de 26 a coisa não vai piorar, né? E fecha para nós, Marta. Amadeu, eu acho que a situação que o país vive, e principalmente a econômica, a gente está tratando sobre isso com mais frequência nos últimos dias, obviamente e diretamente associada à atuação dos nossos parlamentares. Muito se falou nesses últimos dias sobre a disparada do dólar, mas lá atrás, quando o governo tentou agilizar, que já veio com certa demora, claro, esse combo do pacote fiscal já veio com um certo atraso, chegou no Congresso, os parlamentares ainda tentaram criar mais dificuldades, chantagear o governo para que emendas fossem liberadas. Isso fez com que a situação do país ficasse ainda mais instável e eu diria que esse é um dos principais motivos para que isso aconteça. Agora, no caso dos destaques, na votação dos destaques, eu fico muito desesperançosa para saber para onde o país está caminhando. A gente está tratando também, na prática, de decisões que limitam o acesso dos mais pobres a direitos que são deles, como é o caso do abono salarial, que vai ser ali, de certa forma, reduzido para uma parcela da população. E, enquanto isso, por outro lado, a Câmara e os parlamentares também limitando e dificultando decisões que poderiam ali, por exemplo, tirar benefícios dos mais ricos, como é o caso dos supersalários. Então, é muito difícil encontrar um ponto de equilíbrio aqui no país quando a gente vive em uma realidade tão desigual e quando a gente tem parlamentares que aparentemente não se esforçam nem um pouco para que essa realidade mude. Um cenário que é de total instabilidade em todas as áreas, Amadeu. Raniele, o Lira